Louvado. Deus abençoe, irmãos, podeis tomar assento. Eu quero meditar com os irmãos esta noite nesse texto que foi lido, irmãos, de Tiago, capítulo 3. A epístola de Tiago é uma epístola que traz algumas exortações e que são fundamentais para a nossa vida, para o nosso crescimento como crente, como servo de Deus. A palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos molda, ela nos transforma dia após dia. Eu sempre penso no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, quando Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é Deus que transforma a pessoa se transforma através da palavra de Deus na sua vida. É claro que existe uma ação do Espírito de Deus revelando, mostrando, falando conosco. E à medida em que nós vamos compreendendo, entendendo a revelação de Deus, nós vamos fazendo uma aplicação à nossa vida e vamos mudando, vamos nos transformando dia após dia. Talvez você ore assim: Deus, transforma a minha vida. E Ele está dizendo: eu estou mostrando para você o que você precisa fazer para que a sua vida melhore, para que a sua vida seja melhor, para que a sua casa seja melhor, para que a sua casa seja uma bênção, para que o seu trabalho seja uma bênção, para que onde você estiver, por onde você passar, seja uma bênção. Às vezes encontramos muitos problemas por aí, irmãos, de ordem pessoal, diretamente à pessoa, porque nem sempre nós nos portamos ou nos apresentamos como precisamos para desfrutar daquilo que almejamos, daquilo que queremos. Então é muito importante nós entendermos que à medida em que vamos sendo transformados pelo nosso entendimento, pela nossa capacidade de mudança, à medida em que a palavra de Deus vai falando conosco. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler aqui, Tiago, ele nos chama a atenção sobre o cuidado que precisamos ter com a nossa língua. A língua é um membro importante no corpo. Ela é responsável por muita coisa, para distinguir os sabores e uma série de outras coisas. Eu hoje não trouxe aqui um estudo de anatomia sobre a língua, mas todos nós sabemos a importância da língua, principalmente para a comunicação, para o diálogo, para a conversa, para expressar sentimentos, vontades, desejos. A língua, ela expressa sentimentos de amor, mas pode também falar de ódio.
ela fala de alegria, mas também fala de tristeza. Ela fala de amor, mas fala de ódio. E uma série de coisas que a língua pode fazer. E se tem uma coisa importante, irmãos, que nós precisamos compreender e não tem como nos desvencilharmos totalmente, é do relacionamento interpessoal, do relacionamento pessoal com as pessoas e consigo mesmo. Tem pessoas que falam muito de si mesmo. Tem pessoas que se acham demais. É um verdadeiro gabarola, não é aquele que se acha superior a todas as pessoas. Não tem nada que você diga que ele não saiba alguma coisa, que ele não saiba mais do que aquilo que a outra pessoa está dizendo. E geralmente essas pessoas assim, irmãos, elas terminam sendo, de certa forma, enfadonhas com as outras pessoas. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos saber de tudo, conversar sobre tudo, mas com uma conversa que não nos coloque sempre superior a outras pessoas. Então o diálogo ele tem que ter um nível para que todos possam conversar, para que todos possam ter a oportunidade de convivência em harmonia. Uma coisa é importante, irmãos, no diálogo nós precisamos saber quem são as pessoas que estão à nossa volta, para que a conversa seja agradável, para que a conversa possa agradar a todas as pessoas. Se nós estamos em um grupo de adolescentes, a conversa tem que ser uma conversa em que os adolescentes gostem de ouvir e nos queiram por perto. Porque às vezes, pastor Braz, nós vamos ficando assim de mais idade e a conversa vai mudando, né? Aí você chega no meio dos adolescentes e não sabe nem dizer ou conversar com eles, porque a conversa não bate. Às vezes a pessoa mais nova quer conversar com pessoas mais idosas. Então tem que entender, saber e se colocar no mesmo nível em que as pessoas estão, para que esta conversa se torne agradável, para que todos possam ter oportunidade, habilidade para conviver em harmonia. E Pedro, ou melhor, Tiago, ele nos mostra algumas coisas importantes. Tiago, ele diz que todos nós, versículo 2, por favor, irmão Marcos. Todos nós tropeçamos em alguma coisa, indistintamente. Todos nós em algum momento tropeçamos em alguma coisa. Aí ele diz assim: se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Eu acho essas coisas interessantes, irmãos, porque tem pessoas que desenvolvem uma habilidade tão grande no falar, que ele apresenta quase que esse estado de que é perfeito, porque ele consegue, ou ela consegue convencer todas as pessoas
com muita facilidade. Tem uma habilidade tremenda na oratória, na conversa, que às vezes consegue convencer uma pessoa e todo mundo acha que ele é, ou ela, a melhor pessoa do mundo, por causa da habilidade em falar. Mas nós precisamos ter cuidado, porque Tiago diz que todas as pessoas tropeçam em alguma coisa. Tem gente que tem muita habilidade para falar e facilidade de convencimento, mas pode ter certeza que em alguma coisa ela vai tropeçar. E o falar nos leva em determinados momentos da nossa vida a cometermos erros graves, pode-se dizer erros gravíssimos, que pode destruir alguém, pode destruir uma família, pode destruir um lar, pode destruir uma pessoa. Só que Tiago diz que se essa pessoa consegue viver sem tropeçar em palavras, essa pessoa é perfeita e poderosa também para refrear todo o seu corpo. O único perfeito, irmãos, foi Jesus. Jesus foi tentado de todas as formas. Tentaram pegar Jesus em falha, criaram armadilhas, criaram situações, fizeram interrogações que para outras pessoas era muito difícil de responder. Mas Jesus tinha muito cuidado no falar. Ele vigiava o tempo todo no falar. Ele respondia não aquilo que talvez as pessoas quisessem ouvir, mas aquilo que era certo e que lhe colocava numa posição de perfeito, sem tropeçar. Alguém chegou para ele e disse assim: eu quero que o senhor me diga, ou que o mestre me diga, quem te deu toda essa autoridade para fazer o que o senhor está fazendo? Ele disse: muito bem, eu respondo se vocês me responderem. O batismo de João era do céu ou da terra? Aí eles pararam e pensaram: como nós vamos responder? Se dissermos que é do céu, ele irá nos perguntar: então por que vocês não creem? Se dissermos que é da terra, nós tememos ser apedrejados, porque todos ali acreditavam que João era profeta. Então eles olham para Jesus e dizem: nós não podemos te dar essa resposta. E Jesus disse: nem tão pouco eu vou dizer a você quem me dá essa autoridade. Foram diversas situações que criaram para Jesus e ele saiu com todas elas. Trouxeram uma mulher apanhada em adultério, colocaram diante de Jesus e disseram: olha, na lei de Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada, mas tu, o que dizes? Jesus sabia que aquilo era uma situação de armadilha. Estavam criando uma situação para pegar ele em uma falha. Jesus simplesmente ele silencia, se curva-se e começa a escrever alguma coisa no chão. E eles ficam lá sem resposta. Aí insistem: dize-nos o que devemos fazer com essa mulher. Jesus levanta e diz: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Vira-se e volta a escrever no chão. A Bíblia diz que todos saíram, do mais velho até o mais novo, e ninguém apedrejou aquela mulher. Por quê, irmãos? Porque Jesus tinha controle absoluto no falar. Falar na hora certa, no momento certo. Por isso ele
era perfeito, ele foi perfeito e ele é perfeito. E por isso ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ele nos deixou o exemplo. Agora, irmãos, se eu te der um minuto para você pensar quantas vezes você já errou no falar, você conseguiria enumerar quantas vezes? Quantas falhas nós cometemos? Quantos erros nós cometemos no falar, por não saber a hora certa de falar, por não saber o que falar, falar qualquer coisa sem saber, responder na hora certa, agir na hora certa, falar na hora certa. Então vamos observar aqui o que ele diz. Versículo 3, por favor. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Não é que ele está dizendo ou nos comparando, irmãos, a cavalos. Mas ele diz assim: se nós colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e nós conseguimos dirigir todo o seu corpo, por que que nós também não colocamos freio na nossa própria boca e iremos controlar o nosso corpo, as atitudes, as ações, as reações? Tem gente, irmãos, que não suporta alguém chegar e falar assim: olha, tinha alguém falando de você ali. A pessoa já fica totalmente angustiada, ansiosa, simplesmente porque alguém chegou e disse: olha, tinha alguém falando de você ali. Você nem sabe se era coisa boa ou se era ruim, mas se ficou sabendo que tem alguém falando de você, o coração já fica acelerado, já fica ansioso, querendo saber quem é e o que estavam falando de mim. Cuidado com quem vem trazer um recado. Tem pessoas que utilizam a língua, irmão, para trazer um recado, para falar alguma coisa para você, e essa língua está a serviço do inimigo, está a serviço do diabo. Se você não vigiar, não tiver cuidado, você vai pecar. Você vai falar coisas que não deveria. Então tenha muito cuidado, coloque freio na sua boca. Alguém chegou, lhe disse alguma coisa, pare, pense um pouco e diga: não vou dizer nada agora. Eu preciso saber o que realmente está acontecendo. Eu preciso controlar os meus sentimentos, porque é muito bom, irmãos, quando alguém chega assim e fala: olha, tinha alguém falando tão bem de você ali, que gosta de você, que você é uma pessoa amável, que você é isso, e enche a pessoa de elogio. Quem é que não gosta, né, irmãos? Todos nós ficamos felizes. Ah, mas que maravilha, né? Eu também até gosto dele. Às vezes nem é verdade, né? Mas porque você soube que alguém está lhe elogiando, você diz: não, eu até
gosto dele também, que maravilha, que bênção. Fica feliz da vida, conta para outras pessoas. Mas se alguém chega e diz assim: olha, alguém chegou e disse assim, assim de você, falou mal de você, é uma calúnia, né? Difamaram você, a pessoa não vigia. E aí ali mesmo já começa a se esbravejar, já começa a falar tanta coisa, irmãos. E às vezes aquela pessoa que veio te contar é a mesma pessoa que vai levar. Pode ser a mesma pessoa. Ainda que você fique contrariado, irado até, não peque. Alguém veio te contar alguma coisa, que falaram mal de você, que afrontaram você, que caluniaram você, cale-se. Ponha um freio, domine o seu corpo, domine os seus sentimentos, espere. Deixa essa pessoa que veio ir embora. Se controle. E aí depois você faça uma análise de tudo e veja se realmente é verdade aquilo que lhe contaram. Porque a língua, irmãos, ela é terrível. E nem sempre o que vem nos contar, ou que vem para contar a você, é tudo o que foi dito lá. Ainda hoje eu conversava com o irmão Cláudio exatamente sobre isso. Que às vezes uma conversa que sai aqui, ela passa de uma para outra, quando chega totalmente distorcido. Não foi nem aquilo que a pessoa quis dizer, ou nem foi aquilo que a pessoa disse. Mas como passou de um, passou para outro, e foi passando e passando, daqui a pouco chega e a pessoa já vem com tudo totalmente distorcido. Sim, irmã Lana. É verdade, é verdade. Às vezes, irmãos, um tom, mudou o tom da fala, já muda completamente o contexto da situação. Vamos aqui. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Versículo 4, por favor. Aí é que ele apresenta o navio. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno ou um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Um grande navio, uma grande nau, tem um leme que uma pessoa só governa tudo aquilo. Vai para onde quer. Um leme tão pequeno. Por favor, versículo 5. Aí ele diz assim: assim também é a língua. É um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Irmãos, eu não posso dizer que é verdade, mas alguém já me disse, pastor Eudicélio, que o único músculo do corpo que não dá cãibra é a língua. Eu não sei se é verdade, mas eu já vi alguém falando isso, né?
Dá cãibra em tudo, mas não dá na língua. Então a pessoa fala, né? E vai continuar falando. Mas Tiago, ele nos orienta dizendo: olha, assim como um grande navio é governado por um pequeno leme, assim também é a nossa língua, que deve ser dominada por quem a possui. Aí ele diz que um pequeno fogo, na minha versão diz, uma pequena fagulha pode incendiar um grande bosque. Como que começam as grandes confusões? Às vezes por uma simples palavra, uma palavra com um tom um pouco alterado, é o suficiente para criar um grande clima, uma grande discussão dentro de casa, né? Até uma guerra mundial, né? Uma fala. Então, dentro de casa, às vezes, irmãos, está toda a confusão, é briga, é tanta coisa, e tudo começa, às vezes, por uma simples palavra, com um tom um pouco alterado, ou até mesmo moderado. A outra pessoa já não aceita, e aí já começa a guerra de acusações, de farpas e de maldições e de apedrejamentos por palavras que ferem a outra pessoa. Tiago aqui ele diz que a língua, irmãos, ela fere terrivelmente, ela é peçonhenta, ela tem veneno. Por isso é que nós precisamos guardar ela, ter domínio sobre ela, para não falar descontroladamente. Na hora da raiva, não é? Hora que dá aquele impulso sanguíneo, às vezes a pessoa se descontrola e a língua fala tudo que não deveria falar. Vede, com um grande bosque, um pequeno fogo é capaz de incendiar. Uma fala é suficiente para desencadear uma série de coisas. Família se descontrola, briga. Por outro lado, irmãos, a língua dominada, governada por alguém que tem Cristo no seu coração, pode ser uma língua que abençoa, uma língua que produz paz, pacificação. E é por isso que nós devemos aprender a dominar e transformar essa língua que pode ser mortal em uma língua que produz vida, uma língua que amaldiçoa em uma língua que produz bênção, que abençoa a vida das pessoas. Se nós tivermos paz em nós, se nós somos pacificadores, onde nós chegarmos, aquele ambiente pesado, aquele ambiente de contendas, aquele ambiente de discórdia, o pacificador, irmãos, ele chega e começa a conversar com uma,
com outra pessoa, a sua língua está sendo utilizada para o bem, para produzir paz no coração das pessoas. Pacificador, aquele que fala de paz e não de guerra, aquele que promove a paz no ambiente aonde chega. Chegou em casa, o clima está pesado, fale alguma coisa que promova a paz, pacificação diante da situação. Vamos para frente, versículo 6, por favor. Tiago diz assim: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Misericórdia, irmãos. Existe uma ação do inferno atuando na língua daquele que não está convertido em Cristo. A sua língua é peçonhenta, ela fala de coisas que machuca, que maltrata, e o inferno, o diabo, os demônios, eles trabalham para isso. Olha o que Tiago diz: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Versículo 7, por favor. Aí ele diz assim: porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada ou domada pela natureza humana. Todo animal, o ser humano aprende a domá-lo, a dominá-lo. O rei da natureza, hoje é proibido, mas quando eu era criança, né? Quantas vezes chegava na cidade o circo, e no circo tinha um leão, tinha um elefante, tinha a girafa, animais que nós olhamos e são grandes. Quem for ainda num zoológico onde é permitido, você vai ver todo tipo de animal lá, domado pelo homem. Ah, mas o leão é o rei da selva. Quando ele faz o seu barulho, quando ele ruge, a selva inteira se cala. Mas o homem vai lá e doma ele. Deve dominar também todo o seu corpo quando domina a sua língua. Por favor, versículo 8. Aí ele diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Só Deus, irmãos, através do seu Espírito Santo, trabalhando na nossa mente, no nosso entendimento, dizendo: olha, domine a sua língua, refreie a sua língua, não fale tudo que você tem vontade de falar, fale só o que é bom, o que é agradável, promova a paz, seja pacificador. Só através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se nós estamos falando coisas que ferem as pessoas, que machucam as pessoas, que cria ambientes de guerra, de briga, de contenda, ó irmãos, na nossa vida não está o Espírito Santo de Deus. Porque
o Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito gera em nós paz, longanimidade. Nós aprendemos a ser longânimos, né? Na tribulação, Paulo disse que a tribulação produz o quê? A tribulação produz paciência. Aí quando você está angustiado, agoniado, você diz: ó Deus, dá-me paciência. E Deus diz: muito bem, mais um pouquinho de tribulação, até você aprender a ser paciente, a esperar a hora certa para as coisas acontecerem. A paciência, irmãos, é ter um domínio de esperar o tempo certo para as coisas acontecer. O salmista no Salmo 40, ele diz: esperei. Olha o verbo, esperar. Ninguém gosta de esperar. Ele diz: mas eu esperei com paciência no Senhor. O Senhor ouviu o quê? O meu clamor. E às vezes nós oramos e não temos paciência para esperar Deus responder a oração. Oramos e não temos paciência para lidar com a resposta da oração, que nem sempre é aquela que nós queremos. E aí começa então os grandes embates. A língua não consegue ficar quieta e começa a falar coisas que desagrada, que fere, que machuca, que fere até o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas vamos lá, versículo 8, por favor. Volte lá, irmão Marcos, isso. Mas nenhum homem pode dominar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. O homem por si só não consegue dominar a sua língua, precisa da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Vamos lá. Tinha alguns versículos aqui que eu queria ler com os irmãos. Glória a Deus. Aqui diz o seguinte, irmãos: a nossa inclinação ao pecado através da fala. Os pecados da fala incluem palavras ásperas e maldosas, mentira, exagero, doutrinas falsas, calúnia, fuxico, jactância e etc. O crente maduro também mantém sua língua sob controle, veja só, mediante a ajuda do Espírito Santo, que leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo. É o Espírito de Deus que nos ajuda a vencer e a não falar demais, falar o necessário, aquilo que é bom. Por causa dessas tendências de pecar com a língua, Tiago exorta todo ser humano a ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir, capítulo 1, versículo 9 de Tiago. Tardio para falar. Provérbio diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Tardio para falar. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo de falar e há tempo de ficar calado. São coisas que nós, na medida em que vamos vivendo, irmãos, precisamos aprender. No nosso dia a dia, não, agora não é hora de falar. Eu contei para os irmãos aqui, esses dias, não sei se na terça passada ou na outra, um exemplo claro.
da mulher que foi lá no gabinete do pastor e disse: pastor, na hora que meu marido chega em casa é uma guerra, eu não suporto mais, eu estou querendo me divorciar, porque a hora que ele chega em casa vira uma guerra que ninguém suporta. Ele diz: eu vou lhe ensinar um remédio, irmã, a senhora faça isso, a senhora vai ver como vai mudar. Qual que é o remédio? Eu vou lhe passar esse remédio aqui. A senhora chega em casa, pega ele, não tem sabor, é normal, a senhora coloca na boca quando ele chegar e segura. Quando tiver um bom tempo, aí a senhora pode engolir ou jogar fora. Ok. Passou uns dias, ela veio e disse: pastor, que remédio maravilhoso o senhor me passou. Me passa o nome desse remédio. Ele disse: é água. Não é possível. É porque o problema, irmãos, não estava na água. O problema é que quando o marido chegava em casa, você já viu aquela mulher, irmãos, que o marido nem entra dentro de casa, ela já encontra com ele com um monte de problemas. Ele nem senta. Aconteceu isso, você precisa fazer isso, vai ali, faz isso e tal, né? Cuidado, espera um pouco, tenha paciência, domine a ansiedade. Se nós aprendermos a lidar com o tempo, irmãos, com a ansiedade de falar as coisas, saber falar no tempo e na hora certa, tudo dá certo. O ambiente se torna um ambiente harmonioso, agradável, com muita paz. O problema é a pessoa não saber falar na hora certa. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. 3, versículo 9 diz assim: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens à imagem, à semelhança de Deus. Oh, irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil no nosso país, com tantos acontecimentos que nós não podemos ficar de fora, porque estamos inseridos nele, porque somos cidadãos do céu, mas somos cidadãos da terra também. Antes de chegar no céu, nós temos que passar por aqui, e às vezes as coisas vão acontecendo e a gente fica olhando assim e vai sendo tomado por uma indignação, e daqui a pouco nós queremos falar muita coisa que não devemos falar. Nós não fomos chamados para amaldiçoar, nós fomos chamados por Deus para sermos bênçãos, fomos chamados por Deus para abençoar as pessoas, para abençoar os lares, para abençoar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão distantes. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse: Abraão, sê tu uma bênção. Tem muita gente que quer ser muito abençoado, mas ele não é bênção em lugar nenhum. Onde chega é problema, é confusão, é dificuldade, nunca abençoa ninguém. Deixa eu dizer uma coisa importante para os irmãos aqui: nós jamais chegaremos em algum lugar, irmãos, se não for com a bênção de alguém na nossa vida. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum se não tiver a bênção de alguém, alguém que abençoe, alguém que estenda a mão, alguém que ajude. No nosso lar, quando criança, nós só conseguimos crescer, desenvolver, porque tinha o pai, tinha a mãe que estava ali abençoando, estendendo a mão, nos abençoando, e nós fomos crescendo, aprendendo a ser homens, a ser mulher, no caso das irmãs, de honra.
aprendeu com os pais, com a bênção do pai. De vez em quando tinha que levar no pediatra, né? Alguém aqui andou pelo pediatra? Na sua época era tamarindo, né? Lá em casa, irmãos, eu não sei o nome daquela planta. Era algo que a minha mãe cultivava. Bem próximo assim ao banheiro, né? E nós éramos 3, os primeiros. 5 horas da tarde ela dizia assim: vão tomar banho. E aí nós entrávamos para o banheiro, os 3, e ficava brincando. Dava 7 horas da noite e ela dizendo: vocês vão tomar banho, tá na hora, vão tomar banho. Aí de repente ela entrava com aquela varinha, né, para nos abençoar. Aí depois de uma benção, irmãos, abençoado, aí o banho era rápido, né? Hoje os meninos, os pais não, né? Isso é conversa para outro dia. Mas nós só vamos chegar em algum lugar, irmãos, se alguém nos abençoar, se tivermos a mão de alguém estendida nos ajudando. Por isso nós precisamos ser bênção na vida de outras pessoas. Versículo 10, por favor, irmão Marcos. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Eu não posso abençoar aquele que está na minha direita, e também não posso amaldiçoar ao mesmo tempo aquele que está na minha esquerda. Eu tenho que abençoar os dois. Eu tenho que ser bênção na vida de todos. Eu não posso criar um grupo, irmãos, e abençoar este grupo e amaldiçoar o outro. Terrível. Abençoe ele, abençoe a vida dele, ministre sobre a vida dele bênção de Deus, transformação de Deus na sua vida, que as coisas vão mudar. Nós não fomos chamados, irmãos, para andar por aí amaldiçoando as pessoas, falando mal, ou o lugar, ou aquilo que Deus nos dá. Nós fomos chamados para ser bênção e para abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar aqui. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Sabe o que Tiago está dizendo aqui, irmãos, para finalizar? Não sejam falsos, sejam verdadeiros. Abençoe a todos. Porque se eu abençoo um e amaldiçoo o outro, que tipo de crente eu estou sendo? Que tipo de servo de Deus eu estou sendo? Nós fomos chamados para ser bênção na vida de cada um, amém, irmãos? Então, por onde você passar, estenda a sua mão e diz: eu abençoo em nome de Jesus. Ah, mas falaram mal de você, ok, eu vou abençoar esta pessoa, amanhã ela pode me conhecer melhor e me abençoar, falar bem de mim. A Bíblia nos diz que quando nós fazemos bem, aquele que nos maltrata, aquele que nos faz mal, é como a gente pegar, irmãos, um monte de brasa e colocar sobre a cabeça desta pessoa. Alguém vai pensar: mas como que eu fiz tanto mal a esta pessoa e agora ela está me retribuindo com bem? Não é? Vamos estar em pé, irmãos, nós já vamos terminar. Eu quero agradecer aos irmãos pela presença esta noite. Deus abençoe. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, Deus abençoe também, em nome de Jesus. Tem ensaio agora após o culto.